Fala aí, galerinha, tudo bem? Tudo bem com vocês? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para darmos continuidade ao Oriente Médio, tá certo? E finalização desse conteúdo, tá? Então, os países que pertencem ao Oriente Médio estão aí, né? Inclusive fizemos uma atividade, relembramos esse assunto na última aula, tá? O Oriente Médio é uma região que vive em constantes conflitos, tá certo? Isso é muito comum, principalmente entre Israel, né, representado aí pela bandeira azul e branca, onde tem a estrela de Davi, e a bandeira aí da Palestina, né? Estão em constante conflito, mesmo em momentâneos acordos de paz, tá certo? A questão da Palestina, como a gente já conversou, é uma questão assim muito antiga, né? Porque a região da Palestina vai receber uma grande quantidade de judeus em seu território, porque foi prometido a eles desde muito tempo, tá certo? Então aqui a região da Palestina corresponde a uma região, tá certo? Que para muitos é considerado um país, inclusive para o próprio Brasil, um país independente, né? Como vocês sabem, para que um país se torne independente, tem que ter o reconhecimento de outras nações, tá? Mas para Israel, a Palestina não é um país independente, não é um estado aí independente. Por quê? Porque recebeu vários judeus. E quando o Estado de Israel se formou, né, ele acaba expulsando os judeus desse território, que vai acabar gerando inúmeros conflitos aí envolvendo religião, envolvendo território, envolvendo economia, tá? E tudo vai começar com o movimento sionista, que diz o seguinte, diz que os judeus, né, vão para a terra que foi prometida a eles, Canaã, que foram retirados desde o processo de diáspora lá pelos hebreus, tá certo? Se tornaram escravos, depois acabaram retornaram em grande quantidade desde a Primeira Guerra Mundial e depois em uma maior quantidade quando houve aí a Segunda Guerra Mundial, que houve a questão do Holocausto, a perseguição aos judeus em massa. Então muitos judeus acabaram migrando para aquela região, só que já haviam povos árabes ocupando a terra, então o conflito acabou acontecendo, tá certo? E esse conflito ele está muito relacionado aí ao Theodor Herzl, que vai ser o líder desse movimento chamado de movimento sionista, que é onde de fato vão começar as grandes confusões entre esse território, que mais está pautado na disputa territorial propriamente dito, tá? Então os judeus eles alegam aí direitos históricos sobre a Palestina, por isso que reivindicam aquele território, tá bom? E palestinos alegam aí, né, direitos adquiridos, pois nunca saíram de lá, né? Então eles nunca saíram de lá, eles estavam ali naquele território, então é uma confusão muito grande, tá certo? Para tentar acabar com a confusão, a ONU vai dividir a Palestina, né, em um lado judeu, em um estado judeu e um estado aí da Palestina, tá certo? Posteriormente vem se chamar Israel, tá? Só que aí o que acontece? Isso aí vai durar durante um tempo, né? Jerusalém vai ser uma cidade sagrada para as 3 religiões, cristianismo, judaísmo e islamismo, fica sob o domínio da ONU, mas aí fica partido o território, uma parte pertencente aos judeus e uma outra parte pertencente aos palestinos, só que isso não vai dar muito certo, tá? Então vai acontecer aí o primeiro conflito, ao qual eles chamam de Guerra da Independência de Israel. Eles começam a tomar posse do território palestino, tá certo? Logo, os palestinos fogem, né, da região, porque os israelenses eles vencem, né, essa primeira guerra de independência, e os palestinos acabam ali se abrigando nos países vizinhos, tá certo? Jerusalém acaba dividida, tá, em uma parte ocidental sob domínio aí dos judeus e uma outra parte sob a ocupação da Jordânia, que vai entrar aí nessa disputa, beleza? Então novas formações territorialistas vão acontecer. Algumas organizações começam a se formar nesse
nesse período, tá certo? Que vai ser uma organização relacionada à libertação nacional aí da Palestina, tá? Al-Fatah, né? E a Organização pela Libertação da Palestina, a OLP, beleza? A Organização da Libertação da Palestina, de fato, né? De Yasser Arafat, muito conhecido, né, constantemente falado, ele vai ter aí uma pegada muito de fato, libertar a Palestina sem muito conflito, sem muito envolvimento e tal, tá certo? Mas a Al-Fatah, ela já começa a ser um movimento um pouco mais extremista, um pouco mais de batalha, beleza? Vai ocorrer o que eles chamam aí de Guerra dos 6 Dias, porque outros países, né, irão se envolver no conflito durante 6 dias. Egito, Jordânia e Síria, né, irão ali ficar do lado palestino, tá certo? Que inclusive esses são os dos países que receberam os palestinos que foram expulsos lá na Guerra da Independência, tá certo? E acabam lutando contra Israel, só que Israel vai ter aí um apoio muito forte, que é o apoio estadunidense, tá certo? Eles ficam sabendo do ataque e atacam primeiro. Então, mais uma vez aí, a Palestina é derrotada, tá certo? Em apenas 6 dias, beleza? E depois acaba tomando todo o território da faixa de Gaza, a Península do Sinai, né? As colinas de Golã, a Cisjordânia, a cidade de Jerusalém, sai tomando aí todo o território, tá certo? Vai ocorrer outros conflitos, né, como a guerra aí do Yom Kippur, né, que ocorre ali no Egito e Síria, tá certo? Que vai ser assim um ataque surpresa, né, que vai ser conhecido como Dia do Perdão, que vai ter a intervenção aí dos Estados Unidos e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Veja que estamos falando ainda de 1973, ainda estávamos falando de uma Guerra Fria, né? Então, nesse momento, há um período aí de cessar-fogo e tal, eles tentam equilibrar a questão dos conflitos, das confusões e tal, né? Assinam um acordo de paz que não vai durar muito tempo e acabam criando a OPEP, tá? E o que seria a OPEP? Seria aí os países, seria a organização dos países exportadores de petróleo. Quando eles criam isso aí, o que é que acontece? Eles acabam proporcionando o que vem ser a segunda crise, a maior crise após a quebra da Bolsa de Valores de 1929, tá? Por quê? Porque os países exportadores de petróleo irão se organizar, tá certo? Irão altear os preços em cerca de 300%. Então a coisa vai ficar muito alta e vai fazer com que vários países acabem quebrando, porque o petróleo vai ser aí um dos principais produtos, né, produzidos na região do Oriente Médio, um dos motivos também pelos conflitos, que envolvem os conflitos e as confusões, beleza? Ocorre em 1979 um acordo chamado de Acordo de Camp David, que diz o seguinte, tá? Israel vai devolver a península do Monte Sinai para o Egito como uma bandeira branca, como uma questão assim de paz e tal. Em troca, o Egito vai se comprometer a nunca mais atacar Israel e a também reconhecer o Estado de Israel, beleza? Como um Estado aí independente, já que tinha dominado aí todo esse território, ok? É claro que o Egito passa a ser visto, né, com maus olhos, tá certo? Passa a ser visto como um traidor pelos defensores da causa palestina, inclusive pelos defensores, né, que foram lá, que entraram em conflito, que batalharam e tal, tá bom? Vão ser criados alguns grupos, e a gente já falou sobre isso, tá certo? Vai ocorrer na história, né, algo que é chamado aí de intifada. E o que seria intifada? A intifada vai ser um dos conflitos mais injustos, né? Por quê? A intifada vai ocorrer duas, uma em 1987 e uma em 2000, tá certo? A primeira intifada vai ter o uso de pedras, de foices, de madeiras e tal, porque a
população da Palestina acaba já numa forma já não suportando os ataques israelenses e acaba revidando, tá certo? Nesse conflito, cerca de 75 soldados israelenses foram mortos, mas cerca de 2.000 e tarará palestinos foram mortos. Por quê? Porque Israel vai revidar duramente. Como as armas de Israel são mais potentes, tem mais tecnologia, tem um apoio dos Estados Unidos por trás das entrelinhas, tá certo? Acabam aí tendo mais força bélica, mais força de armas. Então vai ser aí um conflito um tanto quanto injusto, tá? E esse conflito vai ocorrer na região da faixa de Gaza e na Cisjordânia. Vai ocorrer mortes em grande quantidade por grande parte da população, tá? Logo após ocorre, em 1993, o Acordo de Oslo, que é mais uma vez uma tentativa de paz, tá certo? Onde a gente tem a figura aí do Bill Clinton, beleza? Só que basta alguns judeus serem mortos, o Hamas ele não assume e acabam matando palestinos também, e volta a confusão e os conflitos começam novamente. Israel se posiciona de uma forma bem dura, tá certo? Construindo um muro entre a região de Israel e a região da Cisjordânia, tá certo? Separando aí os territórios judeus, representados pelo Estado de Israel, que vai ser responsável pela construção, tá? Israel vai ser uma das maiores potências da região, tá certo? Vai ser considerado o estado mais industrializado da região, beleza? Já gastou bastante em armamentos, tá? Claro, financiado principalmente aí por estadunidenses, tá certo? Cerca de quase 20% aí do produto nacional bruto vem do exterior, vem de doações. Então é um país que produz muito, mas é um país que vive uma miserabilidade bastante acentuada, apesar dessa riqueza que apresenta, Não possui um mercado regional autônomo, autossuficiente, não. Em relação à agropecuária, eles utilizam uma coisa lá chamada de kibbutzim. O que seriam kibbutzim? São comunidades aí coletivas, tá certo? Comunitárias, As cooperativas. Vejam, isso aqui são como se fossem fazendas, tá? Aqui existem escolas, melhoramento genético de plantas, então existe muito essa questão, tá certo? Algumas áreas aí comunitárias também, tá? E aqui a produtividade das pessoas produzindo aí de forma coletiva, beleza? As tensões no Oriente Médio, ela vai continuar, não é algo que parou, elas acontecem até os dias atuais. Entre 1980 e 1988 existe o que chamamos de Guerra do Irã-Iraque, O Iraque vai invadir o Kuwait na chamada Guerra do Golfo, e isso vai provocar um derramamento de petróleo no mar muito grande, tá certo? Vai haver aí vários poços em chamas, poluição no lençol freático, a ONU vai se envolver, outros países vão se envolver, já estamos falando aí do governo de George W. Bush, tá? O Iraque vai proteger aí e apoiar os terroristas responsáveis pelo 11 de setembro, No 11 de setembro de 2001, vai acontecer o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos e vão culpar aí os povos de origem árabe, que vai, é claro que os Estados Unidos vai culpar a região de Israel muito duramente, tá certo? Aqui tem uma chargezinha, Hello Pentágono. O Pentágono refere-se aí à região dos Estados Unidos, uma região de alta produtividade, muito industrializada. Acho que encontramos as armas de destruição em massa iraquianas, Então vão culpar aí os iraquianos do ataque, tá certo? Eu acho que vocês lembram aí do Osama Bin Laden, mas as armas nunca de fato apareceram e eles nunca conseguiram de fato provar. Então veja que aqui eu tenho, a figura aí do iraniano com uma arma que, venhamos e convenhamos, um Badok
contra as armas, os mísseis, né, dos Estados Unidos. Então, assim, nunca foi provado. Culparam aquele território. Muitos dizem que foi aí uma invenção do presidente Bush na época, tá certo? Para justificar a chegada de soldados estadunidenses no território do Iraque, tá certo? Sem permissão da ONU, o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos com essa desculpa, com esse pretexto de procurar as armas do ataque e tal. Claro que vai haver uma resistência da população, porque os soldados norte-americanos vão fazer assim um escarcéu no território, vão invadir casas, vão se sentir donos, vão fazer, existem relatos de que há até mesmo estupro, massacre, morte, abuso de poder, uma série de coisas, tá certo? Devido aí à resistência da população iraquiana, né, contra a ocupação do seu território. Em 2010, vejam só, em 2010, a gente estava falando em 2004, em 2010 aí os Estados Unidos desocupam, sai do Iraque, é claro que protegendo os poços petrolíferos, né? Tchau, pessoal. Desculpa aí qualquer coisa, né? Então, tropas americanas deixaram o Iraque. Deixaram o Iraque de que forma? O Iraque ficou bem arrasado, bem destruído, tá certo? A economia dessa região tá relacionado aí a... Na verdade, vai se gerar em termos de pagamentos de dívidas, né? Graças a essa situação que ocorreu, derramamentos de barris de petróleo, eles vão ser penalizados por vários problemas ambientais causados. A infraestrutura de transporte, energia e indústria foi bem arrasada nesse confronto, tá certo? São frequentes ainda os combates, né, os conflitos entre as forças de ocupação e os territórios iraquianos, né? Não permitem aí a reconstrução pacífica da economia do Iraque. Então, é uma economia que ainda precisa, assim, parar com os conflitos para poder crescer, tá certo? O Afeganistão é um outro país, né, que vai estar em constante evidência. Em 1974, a União Soviética vai invadir o Afeganistão, tá certo? Para implantar o socialismo, né? Vai passar lá aí cerca de 10 anos, mantendo uma forte resistência, tá certo? Chamados aí de um grupo chamado Guerreiros Santos. Os dois motivos principais da invasão foi aí o antigo desejo de obter uma saída para o Oceano Índico, já que o Afeganistão é um território aqui, olha, estratégico, tá certo, para essa área, tá? Para a região que pertencia aí à antiga União Soviética, beleza? E a tentativa de evitar a disseminação do radicalismo islâmico. A gente sabe que isso é bem uma segunda opção. Tá? Nessa região vai surgir um grupo chamado, né, de Talibã, que vai tomar o poder do Afeganistão, tá certo? Vai ser aí um grupo extremista, né, formado por fundamentalistas islâmicos, que vai ter como base aí o Corão, que seria o livro sagrado do islamismo, e vai provocar várias mudanças sociais e culturais na região. As meninas são impedidas de cursar a escola, são impedidas de trabalhar, começam aí a usar a burca, tá certo? Os homens são obrigados a deixar a barba crescer, então vai ver que é um grupo extremista demais, né? A televisão é proibida, a música ocidental é proibida, os jogos de azar é proibido, né? Cinemas são fechados, então a censura começa a ser muito grande na região do Afeganistão. Quando ocorre, né, em 2011, o ataque às Torres Gêmeas, tá certo? Devido aí à colaboração do governo talibã, né, os Estados Unidos bombardearam aí o país e apoiaram um grupo oposto, pondo fim ao governo autoritário do Talibã. Então vejam que eles vão culpar os árabes,
né? Não só os iraquianos, como os afegãos também, tá certo? Então eles acabam se unindo, Estados Unidos, a um outro grupo que queria tomar o poder e acabam destruindo aí o Talibã, que mantinha essa questão bem extremista no território, tá? A economia, ela é um pouco debilitada, vai apresentar uma acentuada população miserável também, tá certo? Existe no território, né, reservas de gás natural, de carvão mineral, contudo, a guerra vai fazer uma baixa produtividade, lembrando que as jazidas desses tipos de minério não pertencem aos afegãos, né, pertence a um pequeno grupo, tá certo? A produção agrícola é insuficiente, tal que é um agravante que faz a população depender de produtos externos, beleza? Existe a existência de implantações ilegais, né, de papoula para a extração do ópio, que vão ser drogas aí vendidas no mundo inteiro, tá? Aqui ao lado vocês podem ver plantações de batatas e aqui ao lado, quando vê essas florezinhas, né, a plantação da papoula, que vai alimentar o tráfico, tá certo? Para extração aí do ópio, beleza? Região da Turquia vai ser um país considerado bicontinental, tá? Vai estar uma parte na região europeia e uma parte na região asiática, tá certo? 90% do território é asiático, né? Além da região do Chipre, lá na região da África, que também vai ser considerada uma região bicontinental. O país, a Turquia, ele é essencialmente agrícola, tá certo? Vai apresentar um leve desenvolvimento industrial, um turismo bastante importante, tá? Que vai ser importantíssimo para o país. Entre outros recursos minerais vão se destacar o petróleo, gás natural, cobre, carvão, bauxita, entre outros, tá bom? O país tenta aí entrar na União Europeia, mas isso está em negociação, porque a parte pertencente à capital, que é Istambul, está na região europeia. Então, os europeus já têm bem o que eles querem, tá certo? Enfrenta aí o separativismo, né, do povo curdo, na tentativa de formar o país Kurdistão, tá certo? Que vive no sudeste do país, tá? O Kurdistão aí que deixou de ser incluído nos mapas políticos oficiais, abrange aí um território que passa pela Turquia, Iraque, Irã, Síria e Armênia. Então é um povo sem território, né? É uma nação que não tem território, tá certo? E tenta aí a independência. Até 1991, os curdos que viviam na Turquia eram privados de vários direitos básicos, tá? Como se eles não pertencessem àquele país. Os de falar em sua própria língua, de formarem organizações políticas para não se desassociar aí da Turquia, não tomar aquele território como seu país. Tentativa da Turquia de entrar na União Europeia melhorou um pouco a vida dessa etnia, mas a Turquia ainda não pertence à União Europeia, tá certo? Então essa região é uma região que essa aqui é uma imagem do Kurdistão, né, que está entre a Armênia, o Irã, a Turquia, o Iraque e a Síria, tá? É uma região de constantes conflitos que envolvem até a atualidade, tá? Existem acordos de paz que são considerados momentâneos, certo? Mas isso aí é muito instável, não é uma certeza, beleza? Região do Oriente Médio, ela vai apresentar um antagonismo muito grande, áreas muito produtivas e áreas, né, extremamente pobres, tá? Vai apresentar também a região de Dubai como sendo uma área na região dos Emirados Árabes, isso falando do Oriente Médio, como sendo uma área assim extremamente rica. A princípio era uma região de cidadezinha de pescadores e depois passou a ser badalada, até que famosos do mundo inteiro começaram a comprar, né, imóveis lá, e isso fez com que a questão imobiliária aumentasse muito, tá certo? Fazendo com que hoje fosse uma região de pessoas bilionárias. Em contrapartida, eu vou ter áreas extremamente, né, paupérrimas, apresentando uma miserabilidade
muito alta, mesmo diante da presença do ouro negro, que é o petróleo, que também está envolvido em uma série de conflitos, em uma série de confusões, tá certo? Esse foi um pouquinho do Oriente Médio e essa aula, enfim, finalizou para vocês, tá bom? Senhores, para vocês um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho, fui!